As ondulações do mar são majoritariamente provenientes da interação do vento com a superfície da água, e as ondas produzidas neste processo podem percorrer distâncias enormes, antes de alcançar a costa. No Brasil, a exploração de energia de ondas do mar ainda é bastante incipiente, estando baseada majoritariamente no estudo de protótipos, fato que é corroborado pela inexistência de dados nas estatísticas oficiais. Entretanto, a literatura internacional indica que o litoral brasileiro tem uma densidade linear de potência média de 20 kW por metro na costa leste e de 10 kW por metro na costa norte. Com base nesta informação é possível estimar que a extensão da costa brasileira tem um potencial teórico de 120 gigawatts, o que seria suficiente para suprir 2 vezes o consumo elétrico nacional do mês de janeiro de 2023. Dentre os diversos mecanismos de conversão de energia de ondas, o mecanismo de interesse neste projeto é a variação da altura da coluna de água, que ocorre quando a onda passa por uma estrutura vertical aberta na parte inferior. Este mecanismo é conhecido internacionalmente como OWC, ou Oscillating Water Column, que pode ser traduzido por oscilação de coluna de água. A estrutura consiste em uma cavidade de captação, que está parcialmente submersa na água do mar, e tem uma abertura na sua face inferior, abaixo da linha da água. A movimentação da água dentro da cavidade, durante a passagem de uma onda, lembra o movimento de um pistão de um motor a combustão. O movimento da coluna de água força o ar a subir e descer dentro da cavidade. A cavidade de captação se caracteriza por ter uma grande área de seção. Nela o ar, impulsionado pela coluna de água, se desloca com velocidade reduzida, de alguns metros por segundo. A tubulação conectada à cavidade de captação tem formato de funil, que concentra o ar impulsionado pela coluna de água. A tubulação subsequente concentra o ar ainda mais, até alcançar as válvulas de controle de vazão. Assim, o ar que chega nas válvulas se desloca em um tubo com reduzida área de seção, com velocidade de algumas dezenas de metros por segundo. Este ar, que se desloca em alta velocidade, é o responsável por impulsionar a turbina unidirecional. As válvulas de controle permitem determinar a fração de ar que será introduzida na turbina. Sua operação é coordenada e complementar, de forma que quando uma está completamente aberta a outra está completamente fechada. Quando a válvula principal está aberta, a válvula de exaustão está fechada, e todo o ar da tubulação passa pelo interior da turbina para gerar energia. Quando a válvula principal está fechada, a de exaustão está aberta e o ar da tubulação é dirigido ao ambiente. Esta última configuração permite parar a turbina para fins de manutenção. A tecnologia proposta apresenta 2 configurações possíveis, sendo a primeira mais simples, com apenas um elemento rotor, que gira sempre no mesmo sentido independentemente do sentido do deslocamento do ar no interior da turbina. A segunda configuração contém 2 elementos rotores, que sempre giram em sentidos opostos entre si, independentemente do sentido do deslocamento do ar no interior da turbina. Os resultados apresentados a seguir foram obtidos através de uma simulação usando uma turbina simples, com dimensões similares às mostradas no vídeo, e com ondulações de 2 metros de altura espaçadas em 7 segundos. No início da operação, quando o processo de geração não está ativado, o ar proveniente da coluna de água oscilante impulsiona o giro do rotor durante a subida da coluna, com o ar fluindo em um sentido, e posteriormente na descida, com o ar fluindo no sentido oposto. Durante este processo a velocidade da turbina aumenta com a incidência de cada onda, até alcançar um regime de cruzeiro sem carga. Quando o processo de geração de eletricidade é acionado, o carregamento do sistema produz uma redução da velocidade média da turbina, assim como uma flutuação de velocidade no intervalo entre ondas. O sistema agora alcança um novo regime de cruzeiro, com rotação evidentemente mais baixa e uma flutuação de velocidade maior, que também está vinculada ao intervalo entre ondas. O mesmo ocorre com a potência gerada. Esta flutuação pode ser minimizada com a redução do carregamento, que implica na redução da geração, ou então aumentando o momento de inércia do corpo da turbina na sua fabricação. A maximização da energia gerada, em função das condições das ondas, pode ser facilmente alcançada empregando sistemas de controle inteligentes. As principais vantagens dessa tecnologia são: a reduzida área ocupada pelo sistema diminui o impacto ambiental e facilita o escalonamento.
O reduzido número de componentes móveis na turbina simplifica a manutenção. A configuração apresentada elimina os efeitos da interação com a água do mar. A simplicidade e o baixo custo dos componentes do sistema facilitam a recuperação em caso de danos provocados por ressacas. Por fim, estes geradores podem ser empregados para geração de energia descentralizada, atendendo pequenas comunidades remotas, assim como podem ser empregados para a produção direta de hidrogênio verde em pequena e média escalas.